Qual é a atitude do cristão diante da perseguição? Que atitude o Senhor Jesus ordenou aos seus discípulos diante da perseguição por sua causa? Regozijai-vos, exultai-vos, diz a palavra. O que Deus está querendo nos dizer? Alegre-se grandemente, salte de alegria por estarem sofrendo pelo meu nome. Meus irmãos, o que significa isso? Jesus está nos sugerindo a ficar sorrindo no meio do sofrimento, é isso? Ou a ficar pulando de alegria quando as pessoas nos insultam, zombam por causa da nossa fé nele? Não podemos ficar tristes diante da perseguição, é isso? Nós precisamos entender o seguinte: o que Jesus está nos sugerindo é que não fiquemos desesperados diante da perseguição, mas que tenhamos fé, a plena certeza de que estamos sofrendo pela causa certa e que devemos nos alegrar por isso. Por isso resultará em uma grande bênção para nós. Os primeiros discípulos foram perseguidos por causa de Cristo. Eles expressaram essa alegria. Os apóstolos do Senhor, depois de terem sido presos, açoitados pelos líderes religiosos daquela época, eles saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Está lá em Atos capítulo 5, versículo 41. A alegria de Paulo e Silas era tão grande na perseguição, que eles cantavam louvores a Deus na prisão. Atos 16, 25. Como explicar essa atitude de alegria dos discípulos de Cristo? Deus dá força a seus servos em tempos de perseguição.